1 trilhão. Esse número já é insano, mas é apenas o nosso ponto de partida. Tente entender o fato de que 1 trilhão de segundos equivale a 32 mil anos. E vamos partir daqui. Existem 3 trilhões de árvores no nosso planeta. Compare isso com 7,8 bilhões de pessoas e perceba como somos insignificantes em nosso próprio mundo. 9 trilhões e meio de quilômetros é uma distância mais ou menos igual a 1 ano-luz. Essa é a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo, viaja em um único ano. Isso não chega nem perto da estrela mais próxima da gente, além do Sol. Um corpo humano é formado por 37 trilhões de células. A cada dia, você perde de 50 a 70 bilhões delas, e elas sempre serão substituídas por outras novas. A maior galáxia conhecida no universo, chamada IC 1101, tem cerca de 100 trilhões de estrelas. É o mesmo número de sinapses em um cérebro humano comum. Os cientistas estimam que haja de 1 a 10 quatrilhões de formigas vivendo na Terra. Seu peso combinado é semelhante ao peso combinado de todos os seres humanos no planeta. Se houvesse alguém vivo no princípio do universo e esse ser estivesse contando cada segundo até hoje, ele estaria em um número próximo a 434 quatrilhões de segundos agora. Já mencionamos formigas, então por que não contar todos os insetos do nosso planeta? Segundo estimativas, existem cerca de 10 quintilhões deles, vivendo lado a lado conosco. Um cubo mágico com 3 linhas de 3 peças por lado tem mais de 43 quintilhões de combinações diferentes, e algumas pessoas conseguem resolver isso em menos de 5 segundos. Se você pegar um teclado de computador comum e digitar uma senha de 10 caracteres, serão necessárias cerca de 60 quintilhões de tentativas para que qualquer outra pessoa adivinhe cegamente. Se você decidir contar todos os grãos de areia em todas as praias do mundo, não se preocupe, você já está 1 dúzia de bilhões de anos atrasado. Há 1 sextilhão deles. Algum fã de Sudoku por aí? Você não precisa se preocupar com a falta de quebra-cabeças diferentes no futuro próximo. Existem 6,7 sextilhões de grades de Sudoku 9x9 possíveis. O universo observável, que tem a propósito cerca de 93 bilhões de anos-luz de tamanho, parece abrigar algo em torno de 100 sextilhões de estrelas. E agora, tente imaginar que cada uma delas tenha pelo menos um planeta, ou 8 como o nosso Sol. 600 sextilhões. Esse é o número aproximado de átomos em um único mol de qualquer substância química. A quantidade exata é chamada de constante de Avogadro. Um septilhão, ou trilhão de trilhões, possui 24 zeros após o 1. Na computação, um septilhão de bytes é chamado yottabyte. Se você gosta de matemática, pode achar curioso que a maior potência de 2, que não tem nenhum zero quando escrita por completo, é 2 elevado à potência 86, ou mais de 77 septilhões. Já falamos sobre células em um corpo humano, mas e quanto aos átomos? Eles são menores e muito mais numerosos. Existem cerca de 7 octilhões deles em você a qualquer momento. Já jogou pôquer na sua vida? Então você deve saber que existem mais de 21 octilhões de combinações possíveis de cartas em um jogo de 10 jogadores. Quais são as chances de ganhar, então? O número total de bactérias no nosso planeta é igual a cerca de 5 nonilhões. Isso é 1 sextilhão de vezes mais do que pessoas e 1 quatrilhão de vezes mais do que formigas. Se você está entediado em resolver o cubo de Rubik 3x3x3, pense em resolver uma Alexander's Star. Ela possui mais de 7 decilhões de combinações possíveis e não é um cubo, mas sim um grande dodecaedro. 10 elevado à potência 36 é chamado de 1 decilhão, e há mais de 340 deles se falarmos sobre o número total de endereços possíveis na internet no sistema IPv6. Resolveu a Alexander's Star? Muito bem! Agora, que tal a vingança de Rubik? É um cubo que tem 4 linhas de 4 blocos cada, e o número de combinações possíveis aqui é de cerca de 7,4 quatordecilhões. São 45 zeros depois do 10, se você estiver interessado. O xadrez é o jogo de estratégia de todos os tempos, e por uma boa razão. Existem mais de 45 quatordecilhões de posições possíveis no tabuleiro de xadrez. Quer testar todas elas? Prepare-se para queimar o computador mais poderoso do mundo.
Lembra quantos átomos existem no seu corpo? Bom, existem mais de 13 quindecilhões deles no nosso planeta, e a cada segundo esse número cresce. A massa de toda a matéria no universo, agora não estamos falando sobre matéria escura, apenas a do tipo comum, foi calculada em 146 quindecilhões de toneladas. Em uma comparação absurda, é como um quindecilhão de baleias azuis. Não vou explicar muito. As unidades de Planck são basicamente as medidas mais curtas de tudo no universo. E 8 novendecilhões é o número aproximado de unidades de tempo de Planck, que passaram desde o Big Bang. O filósofo grego antigo Arquimedes teorizou que, para encher o universo inteiro com areia, seria necessário cerca de 1 vigintilhão de grãos do material. Deve-se notar, porém, que ele entendia o universo como tendo apenas 2 anos-luz de diâmetro. Se você pulasse no tempo de volta ao Big Bang com um baralho de 52 cartas e começasse a embaralhá-las imediatamente, agora você não estaria na metade do caminho para misturá-las em todas as ordens possíveis. O número é de aproximadamente 1 vigintilhões. Quando você chega ao ponto de resolver a vingança de Rubik em menos de 1 minuto, eu desafio você a experimentar um Mega Minx. É um dodecaedro como a Alexander's Star, mas o número de combinações possíveis aqui é incomparavelmente maior. 101 vigintilhões. Também já dominou isso? Bom, o que posso dizer? Aqui está outra variação do cubo mágico para você, chamada Cubo do Professor. Ele tem 5 linhas de 5 peças cada, fornecendo um número total de 283 trevigintilhões de combinações. Isso é quase 3 milhões de vezes mais do que um Mega Minx. Divirta-se! Na cosmologia, há um valor amplamente não reconhecido chamado número de Eddington. Ele afirma que o número total de partículas fundamentais, isto é, prótons e elétrons, no universo é de aproximadamente 100 quinvigintilhões. Finalmente, ficamos sem vigintilhões, espero que para sempre. E chegamos a um número simples, mas totalmente impressionante, um Google. Lembra do dilema de areia de Arquimedes? Você precisa de 100 mil universos semelhantes ao que podemos observar hoje para armazenar um Google de grãos de areia. Prepare-se agora para uma séria tortura cerebral. 1,57 multiplicado por 10 elevado à potência 116. Esse é o número de combinações possíveis em um VCube 6, que tem 6 linhas de 6 peças cada. Em sânscrito, o idioma antigo nascido na Índia, há uma palavra especial para um número de 10 elevado à potência 140. Significa inumerável. Eu me pergunto, como é que eles chegaram a esse valor? Você acha que o VCube 6 é difícil? Bom, também há o VCube 7. Você adivinhou? Esse é um cubo mágico com 7 linhas de 7 peças cada. Seu número de combinações possui 44 zeros a mais após o 10 do que a versão de 6 linhas. O xadrez é brincadeira de criança em comparação com o antigo jogo chinês Go. Essas pedras em preto e branco podem ser colocadas em um número de posições que tem 170 zeros após o 1. Mas mesmo isso não é nada quando comparado com o bom e velho Scrabble. As peças desse popular jogo de palavras cruzadas podem ser organizadas em uma quantidade de posições que tem 181 zeros. Você se lembra das unidades de Planck? Aqui está outra. 10 elevado à potência 186 é o número de volumes de Planck no universo observável. E, por fim, o maior de todos, o poderoso Googleplex. Ele é tão grande que, se você tentar escrever com todos os zeros após os 10 iniciais, provavelmente terá que viajar além dos limites do universo observável. E ainda há mais um. Ele não tem nome, mas de acordo com a teoria do multiverso e a estimativa de todos os universos que podem existir além do nosso. E para escrever esse número na íntegra, você provavelmente precisará cruzar todos eles. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.